Bem-vindos a mais este Floripa em Foco especial falando da cultura Xokling. Você deve já ter assistido aqui no Floripa em Foco mesmo a entrevista com o professor, escritor e historiador, professor Ivan Serpa, que veio falar aqui do lançamento do Os Índios Xokling em Santa Catarina. 4.000 anos de existência no sul do Brasil. E o professor Ivan trouxe junto, como convidado, e que participa em 2 capítulos deste livro, o índio Namblá Gacran, que está conosco ainda. Bem-vindo, obrigado pela permanência. Sim, obrigado. Namblá Gacran. Esse é seu nome indígena? Tem nome em português ou é esse mesmo? Não, esse é o meu nome mesmo. Esse é o nome? Esse é o nome. Não tem frescura de branco? Não tem, não. Tá, bom. E junto com o Namblá, o seu filho mais novo, o Tchuli. Tchuli Gacran. Universitário. Parabéns, Tchuli. Obrigado. Que curso é mesmo? Conta para os Eu telespectadores. faço matemática e computação científica. Matemática e computação científica. E da onde que veio esse interesse por essa coisa tão específica, Tchuli? Assim, para se juntar com a linguística para aprofundar os estudos na língua mesmo. Entendeu? E quem estuda matemática, essa matemática aí que você falou? Computacional. O que pode fazer, que trabalho pode desenvolver? Criar programas? Criar programas, está muito sendo usado isso em outros lugares, né? Que a gente vê assim na internet, Estados Unidos, daí. Ah, você já está olhando para o mundo, Chay? Sim, claro. Bom, se seguir os passos do pai, né? O planeta vai ser pequeno, né? Vai ser pequeno. E o Namblá já está falando em pós-doc. Você é natural de onde, Namblá? Nasceu aonde? Olha, eu sou Xokling, nasci, me criei na terra indígena Laclanon, né, que no passado era a terra indígena de Birama. Né? Hoje tem uma nova demarcação. Demarcação. E denominação. E uma denominação nova hoje também do povo, que é povo Laclanon. Então, nasci e me criei lá. Até hoje vivo lá. Ah, vive lá até hoje. Até hoje. E como é que despertou interesse em estudar e chegar até a doutora e agora pós-doc? Como é que começou essa trajetória? Então, assim, ó, eu vejo assim, ó, que a gente não tem... primeiro porque nós temos um conceito muito negativo referente ao indígena. Né? Então, na verdade, eu sou como é que eu vou dizer? Eu sou... Batalhador? Batalhador, que luto para manter viva a cultura, tá? Manter viva uma língua. E, na verdade, eu considero que um povo que perde a língua é um povo sem identidade. E que, na verdade, a língua eu considero o DNA da pessoa. A língua? Olha que interessante isso. Então, isso me fez com que ao longo do tempo visse isso. Na verdade, como eu tive vários contatos com antropólogos desde pequeno, já pensei, eu quero ser antropólogo para ajudar meu povo. Então, só que fui ver ao longo do caminho que não era isso que ser um antropólogo que poderia ajudar mais. Então, eu considero que o estudo é uma ferramenta para você dizer que você também pode buscar, mostrar que você também pode estudar sua própria história, sua própria língua, enfim. Até porque quando os pesquisadores não indígenas, ela estuda a história ou mesmo a língua, ela se torna dono daquela. Ele põe a sua assinatura. Eu estudei isso, eu fiz isso, tá? A língua de vocês é isso, mas é diferente de um olhar de um pertencente de um povo que fala com sentimento sobre sua cultura. Com sentimento. Então, na verdade, a língua, a história, eu não posso isolar isso. É um contexto só, é um conjunto. Então, se eu sou falante da língua, eu tenho que falar também da minha própria história. Não adianta eu só ficar falando, eu tenho uma história isso, meu povo é isso, tá? Mas eu também tenho que dizer que eu falo uma língua diferente. Certo. Então é isso que me fez buscar esse conhecimento. Quando a gente vai traduzir algum texto do inglês para o português ou de língua para outra língua,
sempre perde aquele valor cultural, né? Porque Sim. não há como transmitir toda a bagagem cultural no texto, do texto original para um texto traduzido, né? Nada, olha, perfeito, perfeito de tomar a iniciativa de preservar essa cultura. E aí você estudou na região ali de Ibirama mesmo? Então, E daí a primeira eu fiz, faculdade? A primeira faculdade que eu fiz, minha graduação foi em Ciências Sociais, com ênfase em desenvolvimento sustentável na Univale, Na Univale em Itajaí. em Itajaí. Itajaí. Eu fiz em Itajaí e fui ver que o curso de bacharelado não me trouxe muita informação, as coisas que eu gostaria de ser. Aí eu conversando com um professor meu, um amigo, ele disse, olha, você não quer ser professor, então por que não faz complementação? Então eu fiz as complementações de licenciatura e eu sou licenciado em Sociologia. Para lecionar e tudo? Então eu sou sociólogo com licenciatura plena em Sociologia. Aí que eu fui ver, não, eu estou preocupado com a língua materna, não estou preocupado com outra coisa. Eu fui para a área da linguística, na área de letras. Então eu fiz um mestrado na Unicamp. Uau! Fiz um projeto. Universidade de São Paulo, né? Um projeto e ganhou bolsa? Ganhei a bolsa de uma instituição internacional e da Fundação Ford. Na época estava lançando uma edital para dar bolsa para pós-graduação para os brasileiros. Foi em 2002, participei de como é um simples projetozinho, ganhei. Simples projetozinho. Ganhei e ao mesmo Coisa tempo... banal, né, Chay? Ao mesmo tempo passei na seleção de mestrado na Unicamp. Então eu fui na época, em 2005, primeiro indígena linguista do Brasil. Primeiro linguista indígena que analisou sua língua materna. Claro que teve uma índia Pancararu, que fez uma análise de uma outra língua. Mas eu, na época, eu fui o primeiro a analisar a língua materna. Que maravilha. Hoje já tem muitos indígenas. Então hoje tem. Hoje eu sou o primeiro doutor em linguística Xoclen. Olha que maravilha. Estamos Então, conversando com o primeiro doutor linguista. Então toda a minha pesquisa é voltada para registrar a língua. A língua Xoclen é uma língua que não tem uma descrição. Então eu estou escrevendo a língua, estou registrando, tá? Toda a minha pesquisa é voltada à gramática da língua. Resgatar e registrar a gramática Xoclen. Na verdade, é um termo que eu não considero muito agradável, resgatar. Resgatar? Resgatar. Por que, Nambla? Porque resgatar, você tira um pedaço aqui, outro ali e vai se juntando. Mas não, eu estou dando vida. Estou revitalizando a uma coisa que existe já. Então eu estou fazendo um fortalecimento do que já existe. Um processo bem mais abrangente. Na verdade, parte da história também está adormecida. Então isso também eu estou revitalizando. Para as pessoas dizer, não, eu pertenço a esse povo, eu tenho uma história, eu tenho uma língua. Então, na verdade, havia uma resistência de não querer mais falar a língua materna. Por quê? Isso foi até no início dos anos 90. Preconceito. Eu era uma pessoa também. Eu dizia, por que eu nasci Xoclen? Castigo. Por que eu nasci Bem católico esse agora, castigo. Então, por que eu nasci? Porque, na verdade, na minha cabeça era de que os não indígenas tinham mais oportunidade. E, na verdade, eu achava isso. E que eu me achei fazendo isso, fazendo curso de Ciências Sociais. Na verdade, eu nunca quis ser professor. Porque foi acontecendo. Se eu for professor, eu vou dar aula para os Xoclen. Então, o meu curso de formação a nível de ensino médio é técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. Inclusive Nada mais útil. Inclusive até nem que seja com 100 anos, eu quero fazer ciências contábeis. Quer? Contabilidade, Nambla. Então, e isso fez com que eu me achei, fui mais atrás e hoje eu posso dizer, não, eu pertenço a um povo, tenho uma identidade, eu tenho uma história. E até você passar a acreditar nisso, valorar isso, Nambla, foi um processo muito difícil, os primeiros anos na faculdade? Muito difícil. Só que assim, eu tive e tenho esses amigos ainda nesse contato, tive muita força de alguns amigos em Itajaí
que na verdade em Itajaí eu não conhecia, fui perguntando e cheguei na Foi se achando, se perdendo? Eu andei me perdendo algumas semanas lá, os primeiros meses lá andei me perdendo em Itajaí. Mas isso lá eu consegui. Na verdade, hoje, para mim, a Univale é o que me deu, que abriu as portas. Porque, na verdade, a Univale, na época que eu fui fazer minha graduação, foi uma instituição que abriu as portas para mim, me deu uma bolsa de gratuidade. Para eles era até uma honra, né, ter você ali. Então, né? eu fui o primeiro indígena a concluir uma graduação na Univale, em Itajaí. Então, foi assim, muito gratificante isso. E ao longo do tempo fui... Aí depois de 2005, com um mestrado, e voltei para a aldeia. Eu fui orientando, ajudando os professores, voltei para a sala de aula. Aonde lecionou? Na aldeia. Na aldeia mesmo. Na aldeia mesmo. Então, até eu era professor concursado numa disciplina de sociologia. Infelizmente o Estado não quis me dar o apoio, tá? Então eu tive que pedir exoneração para poder ir para fazer doutorado. Com bolsa na UNB? Eu ganhei a bolsa da CAPES. Da CAPES para doutorado. Então eu iniciei em 2011 e morei lá. Graças a Deus, eu fui orientado por um dos grandes linguistas que hoje se foi já. Os 2 primeiros anos, o professor Arion Rodrigues foi um dos que nos anos 60 iniciou já, nos anos 40, já iniciou as pesquisas das línguas indígenas, um grande linguista. Então eu fui para a Unicamp também por causa de um ótimo professor, até porque a Unicamp era até hoje é uma das universidades que tem estudos em linguagem, em linguística, uma das melhores. Das melhores, né? Uma das melhores. Então eu fui para lá também como professor. E também fui para... Eu gosto de correr atrás de uns que tem mais comprometido com as línguas indígenas. Não adianta porque, na verdade, os linguistas, quando se tornam dono, eles também, para alguns, eles têm uma linha de pesquisa de que a língua ela pode existir sem o sujeito. Isolam, né? Isolam. A língua está aqui, o sujeito está lá. Mas eu não penso isso. Existem pesquisadores assim também, pesquisadores linguistas. Eles veem o falante, tá? A língua é um conjunto, é um contexto. Então nós pensamos isso. Então eu penso assim, que eu não posso isolar a minha cultura, que eu falo com a minha espiritualidade. A língua, para mim, ela tem uma espiritualidade. Eu falo com sentimento a minha língua. Então, é isso que nós pensamos. Então, vejo que as pessoas, linguistas, elas se tornam dono da língua. Elas dizem, a língua de vocês é isso. Escreve assim, o som é assim. É o que aconteceu com uma das professoras na Unicamp, comigo. O que aconteceu? Ela se apropriou? Não, ela disse, quando é isso, o som é isso, você fala. Eu disse, não, professora, eu não falo isso. Aí ela... Como? Mas isso aqui, eu disse, professora, é tal, tá? Isso aqui é um aproximante. Não, mas você está falando com R. Eu disse, não, professora, então prova-me. E como a Unicamp, ela tem um estudo, um laboratório de linguística mais aprofundado, eu fiz um estudo lá sobre isso. Joguei nesse programa e mostrei para ela, professor, é isso, isso e isso. Ela me disse, olha, que bom que você conseguiu. Não me deu os parabéns, mas também ela me deu a nota máxima também, né? Claro, do artigo que eu fiz. Eu estava perto de ser escalpelado por essa professora, eu acho. Então, são essas coisas, são tipo de que... Agora, eu não penso muito em tipo de preconceito. Preconceito existe. Tá? Existe. Ela existe, sim. Mas eu não posso ficar olhando, aquele lá está olhando torto para mim porque... Se preocupar com isso? Estou preocupado. Não, eu vivo minha vida. Tá? Existe sim em todos os lugares preconceito, mas eu não posso estar aí só porque... O que eu penso assim, eu tenho que mostrar. Eu sou uma pessoa inteligente.
Então, na verdade, eu tenho que dizer, mas eu sou um coitado. Não sou coitado, não, eu sou inteligente, eu quero te mostrar. Na verdade, é isso que me dá mais vontade, dá mais coragem. Então, não é que eu sou hoje contra aquelas pessoas que só vivem pensando em preconceito. Não, existe sim. Mas não posso ficar olhando, aquele lá tá... Você não assiste televisão, né? Não, eu assisto. Assiste? Assisto. E não se contamina com isso? Porque por você falando parece que é alguém que assiste televisão que está falando, né? Que só vê maus exemplos, pancadaria. Na verdade existe em todos os lugares isso. Quando você procura isso e o mal se aproxima de você. Começa a sintonizar e a coisa vem. Tudo negativa, quando você faz, ele se aproxima mais de você. Por exemplo, nós indígenas vivemos numa espiritualidade. Por quê? Quando eu olhei para você, meu espírito fez contato. E tem pessoas que eu olho e não, aquele lá não... Não dá liga, né? Então eu converso, mas porque a gente sente a negatividade dessa pessoa. Então, na verdade, a TV, ela está ali, a gente vê todos esses programas assim, mas eu... Não se deixa contaminar. Não se conecta com aquilo. Eu assisto de vez em quando um filme legal. Mas... Eu recomendo, e agora vou aproveitar a chance e recomendar de novo. Não assista a televisão. Principalmente os telejornais das emissoras abertas. Não assista esse lixo. Vai ser bom, né? Não é um bom conselho? Não é um bom conselho. Tá bom. Namblá, e esse moço que está sentado aí do seu lado, como é que é a relação de pai e filho? Parece que tem um respeito, né? Uma coisa que os brancos não têm, não, né? Na verdade, é assim, eu assumi os dois papéis, sou pai. Pai? Sou pai, assumi os dois papéis. Isso ao longo de 13, 14 anos já. Mas isso me fez com que eu tenha mais proximidade com meus filhos. Mas então, é uma característica já indígena também, né? Uma característica. Na verdade, isso que eu fiz é uma, como é que eu vou dizer, é contra a nossa cultura. Porque nós somos, o Xoclen é um povo com poder matriarcal. Matriarcal. Não é patriarcal que nem no branco. É matriarcal. Não. Então, adaptei isso, que não é da minha cultura. Então, no caso de uma separação, quem manda é os filhos e a mulher, ela vai com os filhos. Que no meu caso foi diferente. Você é viúvo? Não. Separou-se? Separei. A mãe ainda está por ali. Tá por aí. Tá ótimo. Então, eu tenho 3 filhos, todos os 3 estudam aqui. Uma futura médica, um futuro construidor de computadores e a outra nutricionista. Dos programas aí, dos projetos. Projetos. Então, o Natan, o Chuli, ele é assim, o curso dele estou gostando porque nós vamos criar um programa próprio para registro da língua. Vão desenvolver um programa? Um programa próprio para a língua. Isso é que eu estou pensando. Então, no futuro a gente vai fazer isso, porque eu acho que é uma forma de a gente divulgar a língua. Até porque, assim, eu me dei nessa ideia também, eu já pensei, hoje nós conversando com a professora Ivan, ele também fortaleceu a minha ideia, porque eu tenho alguns professores, que eu sou professor da UFSC no curso de licenciatura intercultural. E dá aula quantas vezes? Eu dou a língua materna Xoclen. Uma vez por semana? Ou É por etapa. Por etapa. Cada semestre tem 3 encontros. Então eu leciono isso. Mas também sou professor de um curso de magistério indígena da Secretaria de Educação do Estado, para as 3 etnias, Guarani, Caingangue e Xoclen. Então eu estou vindo de uma semanada de aula que eu estou aqui hoje. Então fica junto com o filho então aqui? Eu cheguei hoje na casa dele e amanhã eu estou querendo subir. Arrumou a casa bem, tchai, né? Botou tudo em ordem. Então, esses professores me deram uma ideia, já que a universidade não vai nos apoiar na nossa pesquisa de campo, nós queremos montar um laboratório de pesquisa próprio na aldeia. Tipo um acervo
para essas pesquisas. Gravar, registrar, fazer a transcrição fonética, coisas toda a assim. pesquisa. Então, eu disse para eles, tá bom, vocês apoiam nós? Eles perguntaram, nós queremos isso, mas eu gostaria que você apoiasse. Eu disse, não, tá bom. Então, hoje com a nossa conversa, eu estou pensando, a gente vai realizar ou pôr em prática esse projeto. Então a gente vai atrás de algumas instituições para apoio, principalmente do governo do estado. Um reparo dos danos que causou ao longo dos 100 anos de contato do Choclen ou anos anteriores. Então a gente vai, que na verdade Choclen é a única etnia no Brasil, só tem ali. Só tem aqui. Só tem ali. Nós pertencemos da família linguística G meridional. G meridional. Mas somos o único povo falante desta língua. Então, eu tenho, na verdade, um papel muito grande na comunidade sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa. Então, a intenção é de eu fazer um museu ou um acervo de material que possa ser usado nas escolas indígenas e ser manuseado pela comunidade mesmo. Então, mas isso me falta recurso. E só que eu preciso de um apoio de uma instituição para isso. Bom, a gente estava conversando há pouco na entrevista com o Nambla, junto com o professor Ivan Carlos Serpa, que está lançando esse livro sobre os índios Choclen, e surgiu a ideia até de a criação de um instituto cultural, né, por parte do governo do estado, que foi quem, nesse último século e lá no início, principalmente na Guerra dos Contestados, causou um dano que tem que ser reparado e pode ser reparado e que seja reparado, né? Um instituto cultural para pesquisar e registrar basicamente a cultura. Poderia ter um museu também, uma escola, alguma coisa assim junto. Você já tem ideia de como poderia ser esse instituto, Nambla? Porque assim, como eu estou pensando, é assim, nós vamos fazer essa recuperação, tá, de parte das histórias que nós estamos transcrevendo. Então não vai ser só o material, no caso de artesanato, mas em todos os aspectos. Histórias, ensinamentos, saberes. Todos. Culinária. Tudo, até porque eu já tenho uma equipe, na verdade, toda a pesquisa da minha filha é sobre a culinária Choclen. Então nós temos, e eu tenho um projeto para isso, mas para isso eu tenho que iniciar, que daqui 2 anos, em 2018, ela se forma. Então já temos alguém que pode nos auxiliar até lá. Então, professores já estão a meu lado, que são os principais, professores da licenciatura e alunos. Então os alunos já estão. Então, na verdade, o que eu preciso hoje é de um espaço para iniciar. Um espaço físico. Espaço físico para iniciar. Lá na aldeia. Lá na aldeia, onde que a gente pode divulgar isso para termos visitas de estudantes da região, das universidades. Então, um espaço físico que tenha uma sala, tá, um vídeo, uma sala para aula. Para reuniões. Para reuniões. Então, um gravador, né? Para gravar então, áudios. Um espaço que tenha um bom espaço para a gente usar isso. Vamos conseguir. Já existe algum espaço físico, alguma estrutura física pública na aldeia? Na aldeia não tem. Não tem nada? Não tem no sentido assim de escolas, tem. Escola tem. Seria mais fácil já agregar então a escola a um espaço desses? Eu não diria isso que seria você usar isso no espaço escolar. Porque o espaço, o ambiente, ele se torna misturado. Então, por exemplo, aquele espaço ali é do estado ou do município. Mas o que eu quero fazer é um espaço para a comunidade, com a comunidade. Eu não quero uma intervenção de uma escola ou de uma outra instituição, mas sim uma coisa particular para a comunidade. Certo, muito bem. Olha, o Tchuli mal só ouviu, né? Só ouviu. Sim, mas é muito bom estar presente, sim. É bom, né? A sua presença, eu ia dizer isso agora, cara. Só a sua presença aí já é gratificante, viu? Uma presença. Os indígenas têm essa coisa diferente, tem uma presença. Essa é
Esse é o termo, tem uma presença diferente. Sim. São mais conectados com as energias da natureza, quem sabe? Sim, por todas, isso? todas. Todas? Na verdade, nós, o índio, tá? Eu não sei se isso é só do Xoclen, mas o índio, ele é assim, ó, todos os ambientes, todas as caçadas, reuniões, e entre outros, é bom levar o filho, porque ele vai ser o futuro que vai ocupar meu espaço. Então, na verdade, é isso que nós pensamos. Levar o filho para participar, abrir um espaço para ele, e o filho dele também, assim. Então, isso é muito gratificante, você mostrar para os filhos que, na verdade, assim, ó, nós não temos aquele, que nem do branco, dizer assim, cuidado, você vai cair. Cuidado, você... A gente ensina o caminho, ele tropeçando, caindo. Vai aprendendo por conta. Só que eu tenho que mostrar para ele o caminho. Assim como seu pai lhe mostrou. E o fez muito bem, aliás. Né? E o fez muito bem. Com certeza. Muito bem. É muito legal, dá para ver o respeito, a sinceridade, a humanidade com que vocês convivem, né? Mas tem momentos assim de pegar o... Tem, isso é normal. Isso é normal para uma família. Me senti mais normal agora. Isso é normal também, né? Mas existem essas coisas de... Claro. É o humor das pessoas, né? Que também tem altos e baixos. Sim. Na verdade, o que até hoje eu não consegui entender, eu estive conversando com uma professora agora durante a semana, ela disse que... Para fechar no bloco. Então, você esteve conversando com a professora? E ela me disse que isso é normal, de uma família, os filhos não se entenderem, independente da cultura. Estava conversando com uma psicóloga, e ela me deu... E é o que acontece, mas só que a convivência quando pai e filho é bem harmonioso. A cultura branca é que é um caos. É um caos. É um caos. Maus exemplos na televisão. Não assista a televisão de novo, né? Repetindo. Principalmente esses maus exemplos nas novelas, essas páginas sanguinárias, diárias, abundantes que a gente vê. Não consuma, que não vai te fazer falta. Vá conversar, vá ler um livro, vá olhar o céu, vá pisar na terra descalço, que vai ser muito melhor. E assista a TV Floripa, lógico. Né? Faltou mandar algum abraço? Quer mandar um abraço, Chay, para alguém, para a gente fechar esse seu silêncio, seu bate-papo? Para todo mundo que está ouvindo aí. Sim. É isso? Muita matemática para todos? Matemática, computação científica e tudo mais. E eu quero agradecer você, o Ivan, por esse convite, a gente colocar nossas ideias e participar disso, e mostrar que nós existimos, nós estamos aqui. E nós somos diferentes, mas nós também queremos participar em todos os sentidos. Porque queira ou não queira, nós existimos. Então isso foi muito gratificante eu ter participado dessa... Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Veio junto com o professor Ivan Serpa, escritor, lançando o livro sobre os Xoclings, e deu esse maravilhoso bate-papo. É isso? É isso. Obrigado, queridos, pela presença. Sim. Parabéns mesmo, parabéns. Obrigado. Em todos os sentidos. E obrigado você, telespectador internauta. Você pode rever esse bate-papo com o Nambla Gakran e com o seu filho, o Chuli, calouro universitário da UFSC, né, de computação... Matemática, computação. Eu ainda vou gravar isso, Chuli. Ainda vou gravar o nome do curso. E você, telespectador internauta, senhor governador, senhora Secretaria de Estado da Educação, senhora FUNAI, Centro Cultural Xocleng, né, tá mais do que necessário, né, para acontecer isso, e tem muita coisa bonita aí para se mostrar, né? Quem quiser lhe encontrar, como é que pode fazer, professor? Tem e-mail, telefone? Eu tenho telefone, tenho e-mail. E-mail é memória.xocleng, é XOKLENG, @gmail.com. Maravilha. Maravilha. Quem quiser achar o Chay, o Chuli, melhor, vai ter que passar antes pelo pai, né? Através do e-mail memoria.xocleng,
floripa.gmail.com, até para ajudar aí na elaboração desse centro cultural. Obrigado mais uma vez, professor Ivan Serpa, que possibilitou esse nosso reencontro para você, telespectador internauta, poder rever daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.